News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Na Arena Manaus, Corinthians empata com Vasco por 1-1 no Campeonato Brasileiro. No Allianz Parque, Palmeiras derrota Internacional por 1-0 em partida com muita polêmica com gol de Daverson. Você também confere. São Paulo empata por 1-1 com o Flamengo no Morumbi. CSA e Santos não mexem no placar no Rei Pelé. E em partida histórica na Arena do Grêmio, Fluminense derrota a equipe da casa por 5-4. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal Sport News de hoje. Brasileiro, terceira rodada, Palmeiras, o Internacional 0, partida cercada por muita polêmica na arbitragem, principalmente entre a troca de farpas dentro e fora de campo entre Guerreiro e Felipe Melo. Dudu levantou na área, toque de cabeça de Daverson que abriu o placar na partida aos 13 do primeiro tempo. O loirinho do Palmeiras, bom atacante que está substituindo muito bem Miguel Borja, colocou pro fundo da rede. Palmeiras jogou melhor, estava jogando melhor, e o Daverson, o mentor de todas as oportunidades até aquele momento. Partida cercada por muita polêmica por causa do chororô do Guerreiro e de todos os jogadores do Internacional. Já critiquei muito o destempero do Felipe Melo, fiz críticas pesadas a ele quando ele faz coisa errada. Agora, não tem motivo. O Dudu chegou de uma maneira que o Guerreiro não gostou. Aí o Guerreiro dá aquele piti. Aí o Felipe Melo vai defender o Dudu. Não precisava ter feito aquilo que o Guerreiro fez no Dudu. E no final terminou o Guerreiro levando amarelo e o Felipe Melo levando amarelo. E não houve absolutamente nada. Nada. A arbitragem foi totalmente imparcial. E o Guerreiro, como parte da incompetência do Internacional na partida, a Inter foi muito mal na segunda etapa, praticamente nem chutou, com a saída do Sarrafiori, que foi muito mal no sábado, e a entrada do Alessandro até melhorou, mas a equipe perdeu velocidade, deu espaço para os contra-ataques da equipe do Palmeiras. Também tenho de criticar o Dudu, ele que foi muito bem em todas as partidas do ano passado, com exceção de algumas poucas, foi muito importante para o Palmeiras ser campeão brasileiro. Nessas 3 rodadas ainda não chegou, ainda está jogando muito mal pela equipe do Palmeiras, e o Daverson, o grande destaque. Sobre a entrada do Johan no segundo tempo, ele me decepcionou, porque perdeu oportunidades claríssimas de gol, e vou falar sobre os laterais do Marcos Rocha, hein? Marcos Rocha deu uma de Fagner. O lateral corintiano, na partida diante do Bahia na primeira rodada, aos pés, colocou a bola para a lateral e deu de graça a bola para o Bahia. Marcos Rocha fez até um pouco pior. Cobrou o lateral e a bola foi sair na lateral. Inacreditável. Ele de mão deu a bola para o adversário. Ele bateu lateral pro lateral. Pode isso. E o torcedor do Palmeiras, inclusive na transmissão, estava reclamando porque uma equipe tão cara como é o Palmeiras, e jogou bem nessa partida, e os ataques do Palmeiras eram muito rápidos, e poderia ter aberto uma vantagem ainda maior, porque no saldo de gols isso faz diferença. O torcedor estava chateado porque uma equipe tão cara fica dando chutão. E eu observei isso. Muitos jogadores do Palmeiras, quando não tinham o que fazer com a bola, davam chutão nas mãos do Marcelo Lomba. Não pode, né? O Palmeiras tem técnica, com certeza. Agora não dá para o Felipão tolerar jogadores dando chutão nas mãos do Marcelo Lomba, lateral cobrando a bola pro outro lateral. Não dá, isso não dá para aceitar. E principalmente o Johan perdendo gols inacreditáveis que tinha chance de matar o jogo para o Palmeiras. Gostaria de elogiar o goleiro Everton, principalmente por conta de suas saídas em escanteios. Na bola aérea, o Internacional foi muito bem e ele saiu, como sempre, muito bem para suas defesas. Resumo da partida: Palmeiras jogou melhor, o jogo teve polêmicas na arbitragem. D'Alessandro foi bem pelo lado do Inter, o Everton foi um ótimo goleiro pelo lado do Palmeiras, Daverson foi o grande destaque. Sobre Marcos Rocha, recomendo que ele aprenda a bater laterais. Sobre o Johan, recomendo que ele treine finalizações. E o Palmeiras, recomendo que treine toque de bola, para não ficar dando de graça para o adversário. Ficou assim, Allianz Parque, Palmeiras 1, Internacional 0, na terceira rodada do Brasileirão.
Internacional, o que garante também uma invencibilidade de 26 jogos. Coletivo do técnico Felipão falando após Palmeiras 1, Internacional 0 no Allianz Parque. É bom, é interessante, os jogadores ficam felizes, eu também fico muito feliz por estar provavelmente sendo lembrado daqui a alguns anos por essa marca histórica, assim como nós lembramos o que aconteceu. Mas, como eu disse, são marcas em início de campeonato. O que determina o final de campeonato feliz é mais importante do que a gente se manter invicto ou ganhar um pouco mais de jogos aqui. O importante é buscar o objetivo, que é o título do Campeonato Brasileiro. Felipão, boa noite. Quarta-feira você optou por um time diferente, né? Só com o Daverson dos que vinham jogando. E hoje, mais uma vez, ele foi mantido, né? Eu queria que você falasse a respeito dele, premiado com um gol hoje, se é uma opção por conta dos outros que estão concorrendo com ele ou realmente ele tem essa sequência porque você achou que ele era o cara mais correto para jogar nessa função? Porque eu acredito mais nele em determinadas situações do que nos outros. Agora, para quarta-feira, provavelmente, porque para determinados jogos o Davidson tem um papel muito importante, por isso a gente tem mantido o Davidson. Felipão, tudo bem? Queria que você falasse um pouquinho sobre o setor defensivo do Palmeiras. São 6 jogos sem tomar gols aqui no Allianz Parque. É que a gente tem uma situação de jogo bem organizada, uma defesa muito boa, independente de quem jogue na defesa. Não foram 6 jogos com esses 4 jogadores que jogaram hoje defensivamente. Uma boa defesa também não é apenas que consta ali com os 4 zagueiros, mas sim um meio de campo forte, os jogadores que voltem a ajudar no setor de marcação, e é isso que o Palmeiras tem feito. Nós fizemos um razoável jogo lá com o CSA, só que fomos mal no quesito que nós mais usamos, que é o escanteio, a bola parada. Campeonato Brasileiro, terceira rodada, Vasco 1, Corinthians 1, sabe aonde? Na Arena de Manaus. Sabe onde foi o jogo ano passado? Entre as mesmas equipes com o mando do Vasco? Na Arena de Brasília. Eu acho isso muito feio, porque o torcedor do Rio de Janeiro quer ver o seu time dentro de casa, não fora para ganhar dinheiro, a equipe com mando de campo vendido. Matheus Vital fez o primeiro e único gol do Corinthians na partida, com erro de troca de passes besta da equipe do Vasco, que acabou resultando no gol da equipe do Corinthians. Matheus Vital fez tudo sozinho, recebeu a bola, matou no peito, foi para cima de 3 da equipe do Vasco, recuperou a bola, chegou no bico de área, entrou na pequena área, bateu por gol e abriu o placar na Arena de Manaus. Reveja aí. Olha que erro. Ele esperava colocar por cima do Matheus Vital, não o jogador do Vasco que estava no meio. É impressionante. Os clubes brasileiros não treinam troca de passes, porque acham que é uma coisa besta e dentro do jogo fazem a coisa besta que eles acham. E a equipe do Vasco poderia ter vencido tranquilamente se não fosse esse erro grotesco da defesa, porque jogou muito melhor que o Corinthians, massacrou o Corinthians. Agora esse pênalti aí é duvidoso, hein? É pênalti duvidoso. O VAR foi acionado pelo árbitro. Jogadores do Vasco fizeram muita pressão e o árbitro acabou assinalando. É um lance muito duvidoso. Não é um pênalti claro, mas a arbitragem de qualquer maneira marcou. Ele faz o sinal do VAR e aponta a marca da Cal. O Vasco bateu muito bem o pênalti. Cássio para um lado, bola para o outro. O gol do Vasco na partida foi do Max Lopes aos 38 do primeiro tempo. Segundo tempo, o Vasco teve todo para empatar. Jogou muito melhor que o Corinthians. Corinthians praticamente nem chutou. Colocou o Cássio para trabalhar, mas teve aquele erro da defesa. Então empatou e a torcida já protesta. A torcida já protesta contra a direção vascaína, porque não é possível. Não é possível, porque o Vasco tá indo muito mal no Brasileirão, tá nas últimas posições, e mesmo com um adversário muito forte, que é o Corinthians, do técnico Fábio Carille, apesar de mais uma vez não ter jogado bem, e o Carille fala isso sempre na coletiva, mas não tá conseguindo mudar. O Corinthians pode conseguir bons resultados no início, mas no meio do campeonato não vai conseguir, principalmente depois da parada para a Copa América, se continuar jogando desta maneira. Jogou muito mal na partida e o VAR ajudando mais uma vez o futebol brasileiro, e o Vasco deixa escapar
entre os dedos uma vitória que era certa, se não fosse as atrapalhadas da defesa. E parabéns ao Matheus Vital por essa grande jogada que ele fez, talvez a jogada mais bonita da rodada, porque sozinho ele conseguiu do meio de campo praticamente chegar na área contra 3-4 da equipe do Vasco, bater pro gol e converter diante do goleiro vascaíno. A equipe do Vasco perdeu muitas oportunidades, principalmente na segunda etapa, e eu vou comentar esse pênalti de novo. É um pênalti pra lá de duvidoso, porque eu não vejo ainda o toque no jogador da equipe do Vasco. Vamos ver de novo, vamos ver de novo, vamos ver de novo. Foi pênalti que ele tocou no calcanhar da equipe, do jogador da equipe do Vasco. Então foi pênalti, ele não tocou na bola, apesar de eu achar que ele não teve intenção. Mas tudo bem, a arbitragem acertou. O Vasco com o Max Lopes empatou e aí era o ânimo da equipe para buscar a vitória, para buscar a virada, mas não conseguiu por pura incompetência ofensiva. E defensiva também. Porque eu não poderia ter tomado aquele gol do Matheus Vital. Meu Deus do céu. Deu de graça o passe e deu de graça o gol. São Paulo. Coletivo do técnico Fábio Carilli falando após Corinthians 1, Vasco 1 em Manaus. A gente segurando mesmo para que não corra o risco de lesão, que é o caso de Manuel e de Fagner. Então, satisfeito, erros de passe, sabia que ia ser natural pelo ritmo de jogo, muitos jogadores sem estar com ritmo de jogo, com mais treino. Então eu acabei gostando do jogo. Eu queria falar um pouco da atuação do Matheus Vital hoje, que além, claro, de ter feito gol, foi o jogador que mais finalizou pelo Corinthians na partida. O Matheus, eu que pedi a contratação desse jogador. Um jogador importante, né? Não só hoje, mas contra a Chapecoense entrou bem. Clássico contra o Palmeiras ele jogou, fez final comigo contra o Palmeiras, no caso do Palmeiras no ano passado. É um jogador que tem minha total confiança. Já podem voltar contra o Grêmio? Não sei, só segunda-feira que eles vão passar por exame e a gente começa a programar para o jogo do Grêmio no sábado, só na segunda-feira. O que você pretende trabalhar nessa semana? Muito pouco, né? Muito pouco e ainda entrar na questão de recuperação. Brasileiro, terceira rodada, Ceará 1, Atlético Mineiro 2. Esse jogo pode ser dividido em duas partes. O primeiro tempo totalmente dominado pela equipe do Galo, que teve as melhores chances no Castelão, mas o Ricardo Bueno, aos 23 do primeiro tempo, abriu para o Ceará, apesar do Galo estar jogando melhor naquele momento da partida. Estava jogando muito bem, criando boas chances, apesar de chutes de longas distâncias. No segundo tempo, principalmente depois do empate da equipe do Atlético Mineiro, a equipe do Ceará foi para cima, criou as melhores chances e o panorama da partida se inverteu. Começou a dominar a partida diante do Galo. Ainda no primeiro tempo, 2 minutos depois, o Natan empatou para a equipe mineira. E o jogo seguiu com o domínio da equipe do Galo. Mas no segundo tempo o Ceará foi para cima de uma maneira desesperada. Não poderia empatar dentro de casa. O Galo até fez um gol de cabeça, mas que foi anulado muito bem pela arbitragem. Mas no final do segundo tempo venceu o melhor de mais técnica. Jair, Galo 2, Ceará 1, aos 47 do segundo tempo. O jogo teve uma dinâmica interessante, porque tivemos na primeira etapa o Galo jogando melhor e o Ceará saindo na frente. E na segunda etapa, a equipe do Ceará um pouco melhor que o Galo e o Galo conseguindo virar a partida para cima da equipe do Ceará. Na verdade, voltar a ficar na frente. Na verdade, virar mesmo, porque o Ceará abriu o placar, o Galo empatou e por último a equipe conseguiu fazer o gol da vitória de virada para cima do Ceará fora de casa e o Galo conquista mais 3 pontos. E muito bem, hein? 9 pontos em 3 jogos, aproveitamento de 100% no Campeonato Brasileiro. Parabéns à equipe do Galo, jogando um grande futebol, jogou muito bem diante do Ceará, que já começa a ver a sua real posição no Brasileirão, que é de brigar contra o rebaixamento.
Campeonato Brasileiro, terceira rodada na Arena Condá. Jogo das 11 da manhã. Chapecoense 1, Atlético Paranaense também 1. Vamos conferir os gols da partida. A equipe visitante saiu na frente. Rony, aos 31 do segundo tempo, abriu o placar para a equipe do Furacão na Arena Condá. Você vai rever o gol do Rony, ele bateu do bico de área, a bola desviou e morreu no fundo do gol da equipe da Chapecoense. Você conferiu a comemoração da torcida da equipe do Furacão. E de primeira, na entrada da meia-lua da grande área, Everaldo colocou pro fundo do gol do Atlético Paranaense. Morumbi, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo 1, Flamengo também 1, em partida que parecia mais o hospital no Morumbi, hein? Porque muitos jogadores de ambas as equipes saíram de maca, saíram e foram direto para o hospital. O Flamengo abriu o placar com belíssimo toque por cima do goleiro Thiago Volpi, e Orlando Berrio abriu o placar aos 8 do primeiro tempo. Esse jogo que eu fiz ao vivo, juntamente com o José Silvério da Rádio Bandeirantes, eu vi o São Paulo muito bem na segunda etapa. No primeiro tempo foi muito ruim, mal chutou o gol. O Alexandre Pato, depois que ele voltou, porque ele saiu também, porque estava machucado, aí voltou para campo, deu o único chute praticamente do São Paulo na primeira etapa. Ele que foi fazer exames depois e não aguentou ficar no campo até o final. Tietê empatou para o São Paulo aos 37 do segundo tempo. O São Paulo jogou muito melhor na segunda etapa, infinitamente melhor, e no rebote Tietê na lateral da pequena área bate pro gol e empata o jogo no Morumbi. Já na segunda etapa, a equipe do São Paulo foi muito melhor, apesar de estar muito desorganizada. A equipe dirigida pelo técnico Cuca ainda foi muito desorganizada. Flamengo foi muito bem organizado, uma retranca muito boa, armada pelo técnico Abel Braga, principalmente no segundo tempo. E o São Paulo não estava conseguindo penetrar na defesa flamenguista, que estava muito sólida, com um ótimo goleiro, grande goleiro César, que fez belíssimas defesas, fez um pouquinho de cera, mas fez boas defesas, muitas defesas importantes que ele fez, belíssimas algumas, e mostra que tem potencial para ser convocado para a seleção brasileira. Alô, Tite, o César tem muito talento e merece ser convocado sim. São Paulo com muito toque de bola na entrada da grande área do Flamengo, chutes de longa distância, não conseguia converter os gols. Mas no final da partida o São Paulo acabou fazendo gol com o Tietê, que foi muito bem na partida. No próximo, daqui a pouquinho eu vou falar sobre os cartão que o Cuca levou, e é claro, sobre o hospital em pleno Morumbi. No total, o árbitro deu 11 minutos de acréscimo. Isso não é normal. 3 na primeira etapa, 8 na segunda etapa, porque foi um jogo muito faltoso, faltas muito duras. O Cuca levou amarelo, o treinador Abel Braga quase que levava. Um jogo muito à flor da pele no Morumbi, né? Porque tivemos um Flamengo começando muito bem, com boa intensidade, se manteve morno durante toda a primeira etapa, sem grandes oportunidades para ambos os lados. O primeiro tempo mais parecia um leito de hospital, muitos jogadores caídos no chão, principalmente a equipe do Flamengo, que perdeu o Berrio, autor do gol, que estava jogando muito bem até aquele momento, e o São Paulo perdeu seu principal atacante, o Alexandre Pato. Se com o Pato já estava ruim, sem o Pato ficava pior, né? No final do primeiro tempo, realmente as coisas ficaram muito ruins para o São Paulo. Sem perspectivas, o São Paulo foi para cima da equipe no Flamengo, pressionou muito a segunda etapa e acabou conseguindo empatar o jogo, que não foi bom. Os jogadores do São Paulo na saída admitiram que não era esse o resultado esperado. Jogando dentro de casa no estádio Cícero Pompeu de Toledo, com maciço apoio da torcida, disputando a liderança do Brasileirão, deixou escapar entre os dedos 2 pontos importantíssimos por incompetência. Os jogadores do São Paulo admitiram isso, e é bom que admita. E para o Flamengo ficou um bom resultado, mas poderia ter sido melhor, porque segurou o jogo até os 37. Mas o César foi muito bem, o Flamengo foi muito bem,
no Morumbi. Flamengo empatou com o São Paulo por 1-1. Campeonato Brasileiro, terceira rodada. Parabéns a ambas equipes que protagonizaram a grande partida. E tivemos um empate, né? Ruim para o São Paulo, nem tão ruim para a equipe do Flamengo. Mas, levando em consideração o que as equipes fizeram em campo e as circunstâncias da partida, até que foi um resultado muito justo. Queria que você falasse um pouco a respeito da atuação do Tietchan. Campeonato Brasileiro, terceira rodada, Morumbi, São Paulo 1, Flamengo 1. E na atuação dele também. Fiquei, lógico, porque podia ser que ele não jogasse, passou mal a noite, vomitou, enfim. Foi pro jogo, aguentou o jogo inteiro, a gente tem que enaltecer também o Lisieiro. Foi pro jogo, jogou o jogo inteiro, o Valse, jogou de lateral, passou a ser volante, acabou como zagueiro. Também a primeira vez dele, o segundo tempo dele foi muito bom, foi melhor até do que o primeiro. Nós estamos no mês de maio, a gente ainda não tem um nível físico de equipe, a gente é desequilibrado e tudo isso tem uma consequência lá vinda desde trás, de uma pré-temporada muito pequena, muito atropelada, de 2, 3 remontagens, e esse time tem a evoluir. A gente evoluiu do Botafogo para cá, a gente evoluiu de cá, do Goiás para cá, então a gente tem a evoluir, né? Tem que hoje, eu acho que o torcedor fica muito satisfeito com o que esses jogadores fizeram em campo. Eu preferiria, sinceramente, jogar contra o titular do Flamengo do que esse tipo de jogo. E isso eu falei antes para os jogadores, vai ser mais complicado do que jogar com o titular. Cuca, aqui no fundo, como que a saída do Pato do jogo mudou a tua estratégia para o que você pensava para o jogo? Então, na saída do Pato, eu tenho o Everton para abrir na ponta, para fazer uma maioridade numérica naquele setor, com o Lisieiro e com o Reinaldo, fizemos. Eu centralizo mais, fixando um pouquinho mais o Toró, né? E tenho ainda uma triangulação pelo lado direito, quando eu pus o Hudson fazendo aquilo com o Tietchan e com o Antony. Faltou para nós pôr a bola para dentro, porque ela cruzou. Campeonato Brasileiro, terceira rodada, jogo histórico, 9 gols, viradas e reviradas, e a equipe do Fluminense vence o Grêmio de virada por 5-4. Equipe do Grêmio abriu o placar logo aos 5 minutos com gol do André. 5 minutos do primeiro tempo, o Grêmio abriu o placar, abriu 3-0 na verdade o Grêmio. Parecia que o jogo já estava firmado, mas não teve melhores momentos, apenas gols. Quase não tivemos bola rolando no gramado da Arena Gremista. Cruzamento na área, o Everton de cabeça coloca pro fundo da rede da equipe do Fluminense. Ainda deu tempo demais. Passe, colocou, entrou, bateu Jean-Pierre aos 21 do primeiro tempo no canto do goleiro do Fluminense. Aí o Fluminense começou a reagir. Equipe dirigida pelo técnico Fernando Diniz foi para cima da equipe do Grêmio. Goleiro Júlio César até salvou em algumas vezes, mas Ione Gonçalves aos 38 do primeiro tempo começou a diminuir a vantagem da equipe gremista. E logo 1 minuto depois ainda deu tempo da equipe do Fluminense começar a reagir ainda mais. Goleiro do Grêmio Júlio César foi sair, quis fazer muita estipulia, quis fazer uma jogada bonita, acabou perdendo, caindo no chão e levando um gol absurdo, hein? Que erro do Grêmio, absurdo. Luciano aos 40 fazendo 3-2 e ainda no primeiro tempo, no cantinho, aliás, no segundo tempo, 9 do segundo tempo, Matheus Fernandes, cruzamento na área, batido em falta na entrada da pequena área, ele bate de cabeça, goleiro da equipe do Grêmio defende, mas a bola acaba entrando de pênalti, pênalti muito bem marcado pela arbitragem a favor do Fluminense. Pedro aos 26 faz 4-3 para a equipe do Grêmio. Aliás, do Fluminense, porque é tanto gol que a gente acaba se perdendo, hein? Que jogo, vai ficar na história do futebol brasileiro.
Lançamento na área, Kahneman aos 38. Escanteio batido, Kahneman eixa tudo igual na Arena Gremista. Mas ainda deu tempo de o melhor vencer na Arena do Grêmio. Matou no peito, camisa 11, bateu Yuri Gonçalves aos 47. Marca um golaço para a equipe do Fluminense. Partida vai ficar na história do futebol brasileiro, hein? Que jogão na Arena! Tenho que elogiar o Fluminense. Tenho que bater palmas de pé pro Fluminense. Porque uma equipe que levar 3-0 fora de casa e no primeiro tempo conseguir fazer 2 gols em 2 minutos. No segundo tempo, marcar mais gols ainda. E um jogo que estava perdendo por 3-0 conseguir reverter para 5-4. Isso é um panorama totalmente oposto. Temos um jogo com 9 gols. Jogo de qualidade na Arena do Grêmio. Como foi o primeiro jogo do Grêmio diante do Santos, que o Grêmio perdeu por 2-1. Mas foi um jogo de qualidade. E agora, talvez o melhor jogo do futebol brasileiro esse ano. Se não em anos. Um grande espetáculo. Você vê aí o Fluminense, os gols da equipe do Fluminense, muita técnica, Fluminense diminuindo com muita rapidez. Depois que o Fluminense começou a fazer os gols, o Grêmio não teve ação, apenas ficou se defendendo e nada mais. Agora esse erro aí do Júlio César é intolerável. Ele não podia ter feito esse erro. Isso é um erro grotesco. Olha pra isso, hein? Meu Deus do céu. Na segunda etapa, Fluminense seguiu em cima, Grêmio com a defesa totalmente atabalhoada. Na segunda etapa, principalmente, tanto que levou tantos gols da equipe do Fluminense. Só no segundo tempo já foram 3, né? 3 gols que eles levaram da equipe do Grêmio. Pedro, de pênalti, agora eu achei um pênalti muito bem marcado pela arbitragem. Rápido e muito bem convertido também, lado oposto do goleiro Júlio César. Cobrança do Luan, Kahneman de cabeça, e aí o Grêmio tinha esperança. Era só segurar o resultado que estava de ótimo tamanho. Agora, a defesa ainda deu tempo de dar outra atrapalhada. Ainda deu tempo. Tocou de cabeça, camisa 11 bateu no peito e Yuri Gonçalves, com muita técnica, muita qualidade, fez 5-4 pro Fluminense. Grande jogo, jogo histórico na Arena. Campeonato Brasileiro, terceira rodada na Arena Fonte Nova. Bahia derrota a equipe do Avaí pelo placar de 1-0. Vamos conferir o gol da partida. Bahia bate o lateral. Lança. Defesa da equipe do Avaí dá uma atrapalhada. Dá nos pés, a bola chegou. Goleirão defendeu. No rebate, Arthur aos 39 do primeiro tempo abriu o placar para a equipe do Bahia. Erro de troca de passes da equipe do Avaí que acabou culminando com o primeiro e único gol da partida. Vitória do Bahia na Arena Fonte Nova. Campeonato Brasileiro, terceira rodada, Botafogo 1, Fortaleza 0, hein? Fogão vencendo a equipe do Fortaleza dentro do Engenhão. Reveja! O único gol do Botafogo na partida, levantamento na área, toque de cabeça do camisão do goleiro defendeu. O camisa 10 do Botafogo chega. O Alex Santana, aos 24 do segundo tempo, na entrada da pequena área, coloca pro fundo do gol da equipe do Fortaleza, que ficou sem reação. Fortaleza tá indo mal no Brasileirão, hein? Tá lá de baixo, junto com o Avaí, junto com o Vasco. Tá indo de mal a pior no Brasileirão, a equipe dirigida pelo técnico Rogério Ceni. Brasileiro, terceira rodada. A equipe do Cruzeiro bateu o Goiás por 2-1 no Mineirão, em gols de Dedé e Rodriguinho, que voltou a marcar com a camisa celeste. E aí, toque de cabeça aos 4 do segundo tempo. O Cruzeiro abriu o placar diante do Goiás no Mineirão. Veja aí o levantamento na área.
O Dedé abrindo o placar diante do Goiás. Vitória importante do Cruzeiro, que tá jogando muito bem nesse Campeonato Brasileiro. O Mano tá sabendo realmente colocar o Cruzeiro entre as equipes favoritas a brigar o título ou por alguma coisa a mais no Campeonato Brasileiro. E lá vem o Goiás. Defendeu o goleiro Fábio e a bola acaba entrando com o Michael Delgado aos 13 do segundo tempo. Primeiro tempo, equipes não conseguiam fazer gols, mas tinham oportunidades. Na segunda etapa, foi 2 logo de uma vez, equipes voltando muito produtivas depois do intervalo. Mas o Cruzeiro venceu o melhor, quem tem mais técnica, mais habilidade, Rodriguinho acabou marcando para a equipe cruzeirense. Egídio chegou, colocou um no chão, levantou na área, toque de cabeça do Rodriguinho. 36 do segundo tempo, gol do Cruzeiro. Rodriguinho, Cruzeiro 2, Goiás 1, no Mineirão, Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, terceira rodada, no Rei Pelé, CSA 0. Santos também 0. Agora não dá, né? O Santos brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro enfrenta a equipe do CSA dentro do Rei Pelé. Tudo bem que o Palmeiras empatou com o CSA nesse mesmo estádio na quarta-feira, né? Temos que dizer realmente a verdade. Agora não poderia. O Santos tem um time bastante ofensivo, que derrotou adversários bem mais difíceis que o CSA. E dentro de casa, eu gostaria de elogiar a equipe alagoana. Dentro de casa, o CSA vem conseguindo pontos importantes. Esse ponto que conseguiu diante do Santos, o ponto que conseguiu diante do Palmeiras, não eram pontos que estavam na conta, imagino eu, da equipe alagoana. E eles conseguiram. E o São Paulo empatou com o Flamengo e o Santos empatou com o CSA. Não poderia, porque está brigando pela liderança do Brasileirão, apesar de ter tido boas oportunidades, como você vai vendo aí. Agora o goleiro do CSA muito bem e defesa também. O CSA às vezes até colocou medo na equipe santista, como nessa oportunidade perigosa que chegou o camisa 5 da equipe do CSA, que teve as melhores oportunidades da partida e não poderia ter. O Santos, como o São Paulo diz, é ofensivo, é uma equipe que vai pra cima, jogando dentro ou fora de casa, e jogou com o CSA no Rei Pelé e se apequinou. Não atacou, não chutou a gol, muito pouco chutou. Não foi aquele Santos que a gente vê, um Santos ofensivo. Foi um jogo disputado. A defesa do Santos soube marcar. O goleiro Vanderlei foi importantíssimo. Mas se não fosse a falta de pontaria da equipe alagoana, a coisa teria sido feia, porque o CSA foi um pouco melhor que o Santos. E na segunda etapa, principalmente no terço final da partida, a equipe do CSA dominou totalmente o Santos e teve muito mais de posse de bola. Santos chegava em situações esporádicas no segundo tempo, né? Muito pouco. Vocês estão vendo aí, pouco mais de 2 oportunidades. Ficou assim, CSA 0, Santos 0 no Campeonato Brasileiro. Santos estava brigando pela liderança, mas agora ela fica um pouco mais distante e dominada pela equipe do Atlético Mineiro.